Olá para você. Você está esperando em Deus? Você está esperando no tempo do Senhor, no tempo certo de Deus para fazer algumas coisas na sua vida? Você tem meio que uma bronca sobre isso, de esperar em Deus, o tempo de Deus? Vamos ser sinceros? Às vezes tem coisas na vida da gente que quando as pessoas falam assim, olha, espere em Deus, tenha paciência, gente, tira muito a nossa paz. Porque a gente quer as coisas muito rápido, a gente quer as coisas para ontem. Por que esperar se a gente pode ter agora? E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Olá para você, eu sou a Jaque e você está aqui no canal de leitura diária da Bíblia. Nós vamos ler hoje Salmo 40, estamos fazendo a leitura aqui do livro dos Salmos, para quem está chegando agora. Inclusive, se você é novo no canal, seja bem-vindo e considere se inscrever aqui, ativa o sininho para você não perder os avisos. E lembro que temos aqui leituras salvas de outros livros da Bíblia, onde você pode ali dar uma vasculhada e de repente montar o seu próprio plano de leitura, tá? Mas antes vamos falar com Deus pedindo que Ele nos ajude, nos dê sabedoria para esse tema tão importante que fala tanto com a gente hoje nos nossos dias. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia, porque o Senhor é bom e eu sei que a nossa vida, todos os nossos dias estão em Tuas mãos. Eu coloco a minha vida diante do Senhor, a vida de quem está me assistindo. Abra a nossa mente, o nosso entendimento. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entender ou ao menos a encontrar paz quando as coisas não acontecem no nosso tempo. Nos ajude, Senhor. Sabemos que o Senhor tem a hora certa de agir, o seu tempo é perfeito. Temos dificuldades de entender isso, mas nos ajude, ó Deus, a termos um coração que confia no Senhor, que confia naquilo que o Senhor está preparando para nós. Abençoe essa pessoa que está me assistindo, a casa dela e tudo que ela tem. É o que eu peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pega lá sua Bíblia, o seu celular, o que você tiver, nós vamos ler a palavra em Salmo 40. E o Salmo 40, que é um salmo que fala sobre confiança, sobre esperar em Deus, ele fala bem assim pra gente. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal. Colocou meus pés sobre uma rocha, afirmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. Senhor Deus meu, muitas são as maravilhas que tens operado e os teus propósitos para conosco. Não há ninguém que se possa comparar a ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Tu não quiseste sacrifício nem oferta, abriste-me os ouvidos, não exigiste holocausto nem oferta de expiação pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Gosto de fazer a tua vontade, ó Deus, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas de justiça na grande assembleia. Não fechei meus lábios, não ocultei tua justiça dentro do coração, proclamei tua fidelidade e tua salvação. Não escondi da grande assembleia teu amor e tua verdade. Senhor, não retires de mim a tua compaixão. Teu amor e tua fidelidade guardem-me para sempre. Pois males sem conta me têm cercado. Os meus pecados me têm alcançado, de modo que eu não consigo ver. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Por isso meu coração está desanimado. Senhor, agrada-te em me livrar. Senhor, apressa-te a me ajudar. Sejam logo humilhados e envergonhados os que procuram destruir a minha vida. Voltem frustrados e sejam envergonhados os que têm prazer com a minha desgraça. Sejam devastados por causa da sua afronta os que zombam de mim dizendo, bem feito, bem feito. Regozijem-se e alegre-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, o Senhor seja engrandecido. Na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és meu auxílio e meu libertador. Ó meu Deus, não te demores.
Eu me lembro, gente, que quando eu queria casar, eu era solteira, uma das coisas que mais falavam pra mim era: espere em Deus, espere no Senhor. E eu ficava tão brava com aquilo, porque eu via tudo acontecendo na vida dos amigos, dos colegas, e parecia que a minha vida estava demorando muito. Mas quando eu comecei a entender o que aquilo significava, por exemplo, esperar com paciência, esperar com dores, eu comecei a perceber que Deus estava cuidando ali de mim, não tinha por que eu querer apressar as coisas. Então, com o tempo, eu fui entendendo que esperar em Deus era uma bênção. E isso a gente vai vivendo assim, na nossa experiência, na nossa caminhada com Deus. Mas quando a gente fala assim, espere em Deus, e aqui no caso Davi, esperei com paciência pelo Senhor, a gente percebe que Davi, ele foi ouvido por Deus, ele obteve ali que Deus se inclinasse e ouvisse o clamor de Davi, porque antes ele esperou no Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi foi ouvido porque antes ele esperou com paciência pelo Senhor. Não é uma espera qualquer, é esperar com paciência. É esperar do tipo assim, eu sei que Deus ele vai agir em algum momento, eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso me apegar a Ele e ter essa confiança de que Ele vai cuidar de mim. E quando a gente lê aqui vários relatos de Davi conversando ali com Deus nessa oração, ele fala assim, por exemplo, no 7, né? Então eu disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Então ele sabia que a vida dele estava ali escrita ali nas mãos do Senhor. A história de Davi já estava sendo escrita ali por Deus. Então ele estava esperando algo do Senhor. E quando eu penso que nesse tema do esperar pelo Senhor, eu gosto muito de lembrar, por exemplo, das mães quando elas estão grávidas. O bebê, gente, ele tem um tempo para nascer. Se ele nasce antes dos 9 meses ou depois dos 9 meses, aquele bebê começa a correr um risco, e a mãe também. Então, existe um tempo para aquele bebê nascer, para que ele nasça na hora certa e saudável. Então, isso é um exemplo muito interessante de que aquilo que a gente está buscando no Senhor, se a gente, na nossa pressa, a gente quer receber muito antes, é uma bênção que pode se tornar uma maldição, aquilo que a gente está querendo de Deus. Como se, parece que se na nossa cabeça a gente está esperando demais, a gente vai meio que desfalecer na caminhada, vai desanimar. Então Deus, ele sabe até onde a gente aguenta. Mas a questão é que a gente precisa entender que esperar em Deus é um processo. Esperar com paciência, muitas vezes a gente vai esperar com dores. A gente vai ver a vida de todo mundo ali avançando, enquanto que só parece, que a nossa não está acontecendo nada. Mas Deus, ele usa esse tempo também para que a gente aprenda a entender processos. A gente caminha ali pelo processo enquanto a bênção não chega até nós, enquanto Deus não confia algo ainda na nossa mão, sobre a gente também perceber onde que está o nosso coração. Por exemplo, a gente está esperando em Deus e está esperando. A gente vai deixar de buscar a Deus porque aquilo ainda não chegou? Nós amamos mais a Deus ou mais aquela bênção que a gente está querendo que Ele nos dê? E quando Deus der essa bênção pra gente, a gente vai deixar de buscar? Então, muitas coisas, Deus usa o processo de espera até para que o que está no nosso coração venha à luz. O que a gente ama mais? O que a gente quer mais? E outra coisa, por que eu quero o que eu quero? Por que eu busco o que eu busco? Por que Deus deveria me dar aquilo que eu estou pedindo? Sabe? Então, assim, a gente precisa confiar em Deus, que Ele tem o tempo dele para nós, né? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo cronos aqui, sabe? Tipo, hoje, tal dia, e daqui amanhã, daqui uma semana. O tempo de Deus, gente, a Bíblia fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Então a gente não, eu acho que assim, se a gente entra numa neura de querer entender os tempos de Deus, a gente vai pirar. A gente vai entrar num ciclo de ansiedade muito grande. Eu já falei isso, inclusive, no vídeo anterior sobre ansiedade. E isso a gente de nada vai aproveitar. A gente vai virar uma pessoa que vai querer ficar reclamando, vai querer ficar debatendo, vai querer ficar questionando. E sabe, é assim, a jornada ali com Deus, enquanto nós esperamos com paciência, a gente vai perder de vista muitas coisas que Deus quer fazer ou nos ensinar.
A gente pode esperar em Deus, gente, mas não esperar ali sentado de braço cruzado. Tipo, ó Deus, e aí? E aí, quando que o Senhor vai fazer alguma coisa para mim? Não, mas podemos esperar com paciência, vivendo a sua palavra, vivendo propósitos, vivendo relacionamentos, vivendo a vida ali no presente como ela é. E quando menos esperar o Senhor, se Ele achar que aquilo vai ser bom, vai ser bênção na vida da gente, Deus pode confiar algo para nós. Então eu diria para você assim, se você está esperando em Deus, seja ou para casar, ou para ter um filho, ou para o emprego, ou para ministério, enfim, uma mudança de cidade, esperando em Deus alguma coisa assim, enquanto esse dia não chega, aprenda a confiar em Deus, aprenda a entender que o que você está vivendo hoje, se você está ali buscando ali o Senhor, buscando a Bíblia, buscando a palavra, você está ali já sendo cuidado por Deus. Deus já está forjando o seu coração para o que Ele tem para você, seja o que for. E quando esse dia chegar, ainda que Deus ele confie e dê para você essa bênção, ou Ele ainda não dê essa bênção, você vai entender que faz parte do propósito do plano do Senhor e tá tudo bem, você vai ter paz nisso. O que a gente não pode viver, gente, é assim, é uma vida assim querendo apressar as coisas, apressar processos, pular etapas da vida, só para ter alguma coisa que a gente acha que a gente merece. Veja, aqui Davi ele fala para nós, eu esperei com paciência pelo Senhor. O segredo de Davi ser ouvido para Deus se inclinar e ouvir o clamor dele foi porque ele esperou antes. E aí eu pergunto para você, você está esperando em Deus mesmo? Ou você acha que está esperando e você quer dar um jeitinho e apressar as coisas, porque para você, tipo, você está se sentindo atrasado? Qual é o momento da sua vida que você tá? O que você está desfrutando de Deus nesse momento enquanto a sua bênção não chegou? Sabe? Eu falo, por exemplo, para solteiros, que era o meu caso quando eu era solteira. Enquanto eu não me casei, o que eu fui fazer? Eu fui estudar, eu fui fazer minhas coisas, fui fazer faculdade, fui fazer pós-graduação, fui construir minha vida. Eu não fiquei parado olhando para o céu, falando assim, tá, Deus, então por que o Senhor não me deu marido? Eu vou pegar e vou desviar e vou sair por aí ficando com um monte de gente, sabe? Eu vou pirar o cabeção, como eles falam aqui, sabe? Não, gente, tipo, se Deus não nos deu ainda alguma coisa, use esse tempo pra gente fazer outras coisas que sejam bênção. Outras coisas que traga crescimento, que traga edificação para a nossa própria vida e para a vida de quem está perto da gente, sabe? Vamos ser úteis, é o que eu gosto muito disso, sabe? Enquanto a gente ainda não alcançou algumas coisas que a gente gostaria de alcançar, vamos aprender a ser úteis e ser hoje, com o que a gente tem, com aquilo que Deus nos ensina, com aquilo que nós temos hoje e sermos gratos por isso. Que quando menos esperar, Deus vai falar com a gente sobre isso que nós estamos buscando e esperando nele. Amém? Espero que essa palavra tenha te abençoado, tenha trazido um pouco de paz e, enfim, no seu coração. E que seja o que você estiver orando e buscando o Senhor, que Ele venha conceder, se fizer parte do plano, da vontade dEle, para que seja bênção. E a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz dores. Amém? Vou aproveitar e compartilhar com vocês o livro novo do Renato, que é esse aqui, Experiências com Deus. Fala um pouco algumas coisas em processo de espera, uma bênção. Vou também deixar esses nossos 2 livros aqui, que nós escrevemos contando a nossa história quando éramos solteiros até a gente se casar, como esperamos em Deus, está aqui. Vou deixar os links aqui na descrição para quem quiser adquirir e ser abençoado com essas histórias, mas eu quero, na verdade, que você tenha a sua própria experiência e você escreva a sua própria história de uma pessoa que esperou em Deus e alcançou o favor do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. Até amanhã no próximo vídeo e lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.